meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje é dia, gente. Nós estamos com essa luz dramática aqui, entendeu? Porque hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico que traumatizou a sua vida toda. Porque sempre que você ouve essa música... você sabe que alguma coisa muito grave aconteceu, né? Então hoje nós vamos lembrar dos plantões da Globo mais traumatizantes de todos, gente. Teve tanta notícia ruim, tanta tragédia. Então, ao contrário do que você pode achar, né? O plantão da Globo nem sempre foi nesse formato que mata todo mundo de medo quando entra na televisão, né? Esse formato com essa música tá aí desde 1991, em que nosso querido amigo William Bonner, né, deu a notícia da crise na União Soviética. E atenção, o presidente destituído da União Soviética, Mikhail Gorbachev, deixou a cidade de Simferopol, na Crimeia. Mas pensei, peraí, mas eu já vi plantões muito mais antigos, da década de 80. Tinha esse plantão, só que na verdade esse era o plantão do Jornal Nacional, né? E a vinheta era mais ou menos assim. O plantão do Jornal Nacional informa. Navios ingleses bombardearam hoje de manhã posições militares argentinas nas proximidades de Porto Stanley, nas Ilhas Malvinas. Essa parte visual da vinheta foi criada pelo Hans Donner, né, que é um mágico da TV Globo, né, que é um designer gráfico super famoso que trabalhou por lá. Mas o criador da música que te dá pesadelo até hoje é o João Nabuco. O João, na verdade, era um músico que estudou fora do país, né, e quando ele voltou, ele participou de um concurso dentro da Globo para fazer essa música da vinheta do plantão. E não é que ele acertou, menino, ele ganhou lá, agora traumatiza todas as pessoas, né? Que memória boa que ele tem na vida. Mas então vamos começar com algumas notícias históricas que aconteceram e com certeza você vai lembrar, e se você nunca viu, você vai conhecer que o passado tem muita coisa aí. Então, vamos embora. Vamos começar por 1984, quando na época o plantão do Jornal Nacional interrompeu toda a programação para falar que o Grêmio tinha ganhado de 1-0 do Atlético Mineiro. Não sei se era um grande tabu, né, se o Grêmio tinha muito tempo que não ganhava, mas eu acho que teve coisas piores já para interromper a programação para isso, né? Como, por exemplo, em 26 de abril de 1986, que foi o fatídico dia do acidente nuclear de Chernobyl. Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região, ouvido pela agência americana UPI, disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Depois de um superaquecimento num reator nuclear em Chernobyl, esse negócio ferveu, entendeu? Que nem aquela panelinha que você vê, que você tem na sua casa, explodiu. Teve o maior acidente radiativo que a humanidade já conheceu. E é engraçado nessa história toda, porque com a Guerra Fria, o pessoal tava meio que tentando acobertar o que tinha acontecido de fato, entendeu? Porque o principal objetivo era mostrar poder nuclear de um país pro outro, né? Os Estados Unidos falam, ó, eu tenho uma bomba, eu vou tacar essa bomba aí, né? A União Soviética, não, tô com o Zap 7 copos na mão, entendeu? É tipo um truco dos países. Truco você, ladrão! Aí acabou que eles acobertaram um pouco do número de mortos, né? Falaram que só morreram umas poucas pessoas ali diretamente. Mas só que a gente descobriu ao longo da história que várias pessoas morreram em decorrência, né, desse acidente e várias mutações genéticas e o pau quebrou. Foi um acidente terrível que foi noticiado pelo plantão do Jornal Nacional. Mas agora nós vamos para 1987, quando o plantão do Jornal Nacional noticiou o maior incidente radiativo do Brasil, que é o caso do Césio 137. Quando nós chegamos a Goiânia, fazia 3 semanas que o acidente radioativo tinha sido descoberto e as 4 vítimas fatais do Césio já estavam enterradas. Foram burlados todos os limites. Tinha contador Geiger com defeito, a gente no fundo se aproximava muito mais do que deveria. Como é que funciona essa história? O que é esse tal de Césio? Quem que é esse cara, né? Ele é cantor de banda, ele é vocalista. O Césio, na verdade, é uma substância bem radioativa, né? Só que lá em Goiás, né, um pessoal que catava papel, catava lixo, né? Eles acharam dentro de um hospital abandonado uma peça fechada de metal, assim, eles falam assim, metal, esse negócio tá pesado aqui, esse negócio deve valer alguma coisa, hein? Só que tinha um problema, que isso aí era uma peça de uma máquina de raio-x antiga. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Só que deu treta porque o pessoal levou isso pro ferro velho, o cara do ferro velho queria abrir o negócio, né? Chamou um tanto de gente pra ajudar e eles não sabiam que estavam abrindo a caixa da morte. Por quê? Porque o subproduto dessa peça era um pó de césio, né? Que quando você colocava no escuro ele brilhava azul. O cara achou legal e levou pra casa
casa dele, mostrou pra filha dele, e a maioria das pessoas que entrou em contato com isso, infelizmente morreram, né? Foi um escândalo na época, o pessoal ficou doido, todo mundo com medo em Goiás de saber como é que contraía radiação, se tava radioativo, e a treta foi sinistra, viu? O negócio foi feio. Mas agora nós vamos pra 1990 e muita coisa aconteceu realmente em 1990, muita coisa triste, foi um ano complicado. Em 18 de março, nós tivemos a morte do nosso querido amigo, né, infelizmente, do Zacarias dos Trapalhões. O mais triste dessa história toda é que o Plantão entrou na Globo pra noticiar a morte do Zacarias alguns minutos antes do novo filme dos Trapalhões sair na Globo. O Zacarias, do grupo Os Trapalhões. Ele morreu hoje aos 56 anos numa clínica do Rio de Janeiro. Zacarias era mineiro de Sete Lagoas e começou a carreira artística na Rádio Inconfidentes e na TV Itacolomi de Belo Horizonte. No começo da década de 60, ele foi convidado por Renato Aragão para se juntar aos Trapalhões. O filme que a Globo exibe agora chama-se Os Trapalhões no Reino da Fantasia. Mas infelizmente ele morreu por insuficiência respiratória, porque dizem que ele tinha tomado um coquetel de remédios aí pra emagrecer, entendeu? Pra entrar em forma, só que parece que o negócio não reagiu bem. Ele foi indo até que foi embora e deixou o Brasil muito triste. Agora nós vamos pular um pouco para 1994. 94, o ano do Tetra, isso com certeza foi noticiado, mas a gente quer saber das coisas que traumatizaram a gente. Uma delas foi o acidente do Rubinho Barrichello no circuito de Imola, na Itália. Alerta a violenta saída de pista de Rubens Barrichello. Traumatizou o Rubinho? Traumatizou, entendeu? Mas o que mais traumatizou foi a gente, por quê? Porque esse plantão entrou justo na hora de Caverna do Dragão, tava passando na TV Colosso. Rubinho, pelo amor de Deus, Caverna do Dragão já não acaba. Você ainda entra no meio do plantão pra quebrar a história toda, aí fica meio difícil de defender, né? Mas eu pesquisando pra fazer esse vídeo, eu achei um negócio que eu achei bem estranho, assim, e termina numa das mortes mais tristes que o brasileiro já passou em toda a sua história. Acompanhe esse raciocínio, ó. Em 29 de abril, o Rubinho Barrichello teve um acidente, que eu falei, né, no circuito de Imola, na Itália. Um dia depois, em 30 de abril, morreu um piloto austríaco, né, que era o Roland Hansberger, que morreu também no mesmo circuito, em Imola. Mas em 1º de maio, o plantão da Globo entrou para noticiar uma morte muito doída. Nosso querido ídolo Ayrton Senna. E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Eu te dou uma chance pra você descobrir onde que foi o acidente fatal do Ayrton Senna. Foi no circuito de Imola. Eu acho que um acidente grave, uma morte, já era o suficiente pra gente dar uma recapeada nessa pista aí, né? Ver o que tava acontecendo, porque não é uma coisa muito comum morrer tanta gente num período tão curto. E continuando em 1994, em 29 de julho, pra ser mais preciso, aí doeu, viu? Porque um dos personagens mais queridos de todo brasileiro morreu, que era o nosso querido Mussum. O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde, em São Paulo, o humorista Mussum, dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Há 2 semanas, Mussum foi submetido a um transplante. O coração aguentou firme, mas depois da cirurgia, ele teve uma série de complicações e morreu de madrugada. Eu quero saber se você lembra desse dia, então se você lembra, conta aí embaixo o que você sentiu, porque a morte do Mussum, do Ayrton Senna, do Zacarias, comenta aí embaixo, quero saber do que você lembra dessa época aí, hein? Põe lá embaixo nos comentários. Agora a gente vai para 1996, quando o plantão da Globo trouxe uma notícia que deixou o pessoal com medo do que a ciência estava fazendo com o mundo. Com certeza você deve lembrar do caso da ovelha Dolly. Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem: vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano. Todas as ovelhas parecem iguais, mas Dolly, um jovem animal de 7 meses, é mais igual do que todas as outras. Eu sei, gente, que a gente ouve Dolly fica meio assustado porque a gente lembra do Guaraná, né? Não é uma coisa que a gente tem muitas boas memórias. Então, a ovelha Dolly foi o primeiro animal clonado com perfeição. Foi o primeiro clone genético que o humano conseguiu fazer. Então isso abriu uma discussão gigante, porque agora era possível você clonar o humano. Mas depois de um tempo isso aí passou e a gente nem sabe o que tá rolando de verdade, né? Você deve ter um clone aí do seu, você nem sabe. Pelo menos
eu não sei se vai ter que pagar pensão. Aí a gente tem que ver a Constituição lá pra ver o que pega. E em 3 de março de 1996 também, outro plantão da Globo que doeu demais. Que quem tinha ido embora, gente? Nossos queridos Mamonas Assassinas. Da Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, onde caiu o avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília. O acidente aconteceu ontem por volta de 11h30 da noite. Aí embaixo a gente vê as imagens dos destroços do avião. Esse dia foi dose. Eu lembro de eu lá no rádio ouvindo. E eu tenho certeza que essa morte do Ayrton Senna foram umas que contribuíram mais assim pro plantão da Globo ganhar essa fama aí de, azarento. Agora em 1997, nossa senhora, esse aqui não abalou só o Brasil. Esse foi um plantão que abalou o mundo. Porque em 31 de agosto foi noticiado o acidente da princesa Diana. A morte da princesa. O príncipe Charles acaba de chegar a Londres, trazendo o corpo da princesa Diana, morta esta madrugada num acidente de automóvel em Paris. Porque você pode até não lembrar, nem ter nascido nessa época, mas a princesa Diana foi a primeira princesa, assim, do povo. Ela quebrou muitos protocolos da família real, né? Pôs os filhos dela na escola normal, junto com as outras crianças. Ela era muito conhecida por trabalhos sociais, né? Viajava pra África. E até por isso que todo mundo gostava muito dela, ela era muito fotografada. Os paparazzi ficavam em cima dela. E dizem que foi isso que causou a morte da princesa Diana. Porque quando ela tava em Paris, ela tava correndo com o carro, né, fugindo de uns paparazzis, mas infelizmente ela bateu no túnel e o acidente foi feio, o carro ficou irreconhecível, infelizmente não teve como ela escapar. E em 1998, outro golpe no mundo sertanejo foi a morte do cantor Leandro, que fazia dupla com Leandro e Leonardo. Tem vários sucessos que não é possível que você não lembre de nenhum. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho e só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer. Então, nessa época o Brasil inteiro acompanhou o drama, né, do Leandro, porque ele teve um tumor no tórax que afetou o pulmão, afetou o coração, mas infelizmente não resistiu. Mas esse enterro foi grande, foi televisionado, tinha tanta gente famosa. Outro trauma em 1998 que o plantão da Globo trouxe foi a queda do Palace 2, você lembra? Antes da Vai entrar na avenida, nós vamos com informações por telefone da repórter Adriane Lizarelli, que tem notícias sobre o desabamento de parte de um prédio lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Adriano Lizarelli. Eram 22 andares o edifício e toda a lateral direita do prédio caiu, literalmente desabou. Os moradores haviam escutado barulhos pouco antes na estrutura do prédio. Chamaram o corpo de bombeiros, a Defesa Civil, que estiveram no local e conseguiram retirar a maioria dos moradores antes que acontecesse o desabamento. Então, o Palace 2 era um prédio no Rio de Janeiro, né, que por ser mal feito, né, tinha um problema nas vigas de sustentação. Dizem que ele usaram areia da praia, inclusive, na construção. Esse prédio começou a cair, matando algumas pessoas, né, e deixando muitos moradores sem casa. Até hoje essas pessoas tentam receber isso na justiça. Parou o Brasil. Todo mundo sabia nesse caso do Sérgio Naia e o Palace 2. Foi uma treta muito cabulosa. Agora, em 24 de agosto, eu acho que foi assim, dos plantões que mais traumatizou todo mundo. Por quê? Porque nesse dia eles conseguiram prender o maníaco do parque. 23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador. A prisão de Francisco pode esclarecer uma série de crimes que assustaram São Paulo. Então, chamava ele de maníaco do parque porque ele chegou a assassinar 6 jovens, né? Fez de tudo. Matou, estuprou, mordeu. E ele atacava num parque estadual de São Paulo, né? E deixava as vítimas lá. E ele era um cara bem maluco, como você pode ver. E aí acontecia o desejo, né? Aquela forma maldita de querer pegar a pessoa e o inimigo gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De destruir, de morder a carne, de sentir a carne
ser humano. Na boca, o gosto do sangue, da carne. Se você lembra do Maníaco do Parque, teve medo quando passava na televisão, põe embaixo nos comentários que eu quero saber o que você lembra, hein? Mas aí vamos virar o século pra você lembrar também do que aconteceu em 2001 no Plantão da Globo. Eu não sei se você lembra, mas bem no princípio de janeiro o bicho já começou a pegar. Por quê? Porque enquanto a Xuxa tava fazendo um programa lá, gravando no Xuxa Park, que ia ser exibido no carnaval, a nave dela começou a pegar fogo. Eu não sei se você lembra. E claro que a gente não podia acabar sem o Plantão da Globo mais polêmico da história, que deu maior treta, tem discussão até hoje, que é o plantão do 11 de setembro da Globo. Você lembra? A companhia United Airlines confirmou que os seus 2 aviões envolvidos aí nos ataques terroristas levavam 110 pessoas. Você está vendo aí imagens dos acontecimentos de hoje nos Estados Unidos, quando houve o desmoronamento de uma das torres do World Trade Center, quando essas pessoas correram. São imagens inéditas ainda que estão sendo mostradas agora pela primeira vez. Então, qual que é o maior trauma nesse plantão, né? Muita gente fala que o plantão não interrompeu o Dragon Ball da transformação do Super Saiyajin 3. Muita gente fala ao contrário, que interrompeu a Super Saiyajin 3 e o Dragon Ball A4, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso com o Barba, que eu vou colocar aqui no card em cima. Se você quiser, você assiste. Mas eu posso te adiantar que pode falar o que quiser, pode falar que lembra, que não sei o que tá escrito nos documentos, que não passou. Mas, gente, posso afirmar categoricamente que em Belo Horizonte o plantão da Globo parou o Dragon Ball na transformação do Super Saiyajin 3. Se eu tenho esse canal de anos 90, você não vai confiar na minha memória, então você não precisa confiar em mais nenhum. Porque eu só tô te falando que passou, então passou. Você acha que é importante pra Globo ter o registro de alguma coisa, ou Ibope, que tava passando, não tava passando? Gente, convenhamos, isso aí a discussão só ficou famosa depois de muito tempo. Então, em Belo Horizonte, passou. Eu te afirmo com certeza. Eu lembro, em 95, que um elefante morreu engasgado com uma garrafa de plástico. Você acha que eu não ia lembrar em 2001, ainda mais num momento tão crucial, né, da nossa infância? Claro que ia rolar. Então põe embaixo nos comentários que eu quero saber do que você lembra. Passou ou não passou? O que aconteceu na sua cidade? O que você lembra? Eu quero saber se o Dragon Ball foi interrompido ou não. Bom, meu amigo, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece, me ajuda. Você é crocante, você é caramelizado, então você tem que ajudar o NetShow a dominar o mundo. Deixa o like aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos. Manda no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Todo mundo vai lembrar dessas coisas. Vai ser bom, você fica no grupo da família, não tem nada pra mandar. Manda o vídeo do NetShow, eles vão gostar, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!